Uma camareira de 48 anos rompeu um jarrão na suíte de um magnata milionário. Quando seus olhos se encontraram, lágrimas começaram a cair e verdades ocultas vieram à tona. Suas vidas mudaram para sempre, de uma forma que ninguém poderia imaginar. Uma história de coragem, redenção e um amor que desafia todas as barreiras sociais. Prepare-se porque essa história irá tocar seu coração profundamente. Inscreva-se no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está assistindo. Há momentos na vida que chegam sem aviso, como ondas que quebram contra a areia e mudam a forma da costa para sempre. O sol de julho entrava pelas janelas da suíte presidencial do Hotel Pacific Vista com uma intensidade que fazia brilhar cada superfície polida. Helena Moraes empurrava seu carrinho de limpeza pelo corredor acarpetado do 10º andar, seus tênis brancos se movendo com a precisão mecânica de quem havia percorrido aqueles mesmos corredores durante 15 anos. Aos 48 anos, conhecia cada canto daquele edifício melhor que sua própria casa. Sabia exatamente quantos passos havia do elevador até a suíte 1014, podia detectar uma mancha no mármore a 10 metros de distância e era capaz de trocar os lençóis de uma cama king size em menos de 3 minutos. Mas aquela manhã algo parecia diferente. A porta da suíte 1014 estava entreaberta, o que era estranho. Os hóspedes daquele quarto, o mais caro do hotel com seus $3.000 por noite, sempre colocavam a placa de "Não perturbe" até o meio-dia. Helena parou, hesitando. De dentro, vinha o murmúrio do Oceano Pacífico que entrava pela varanda aberta, misturado com o distante grito das gaivotas. "Serviço de limpeza?" chamou com voz profissional, batendo suavemente na porta com os nós dos dedos. Silêncio. Helena empurrou a porta com cuidado, espiando para dentro. A suíte era uma demonstração de luxo. Sofás de couro italiano, uma mesa de mármore com incrustações douradas, cortinas de veludo cor creme que balançavam suavemente com a brisa do oceano. Mas o que capturou sua atenção foi a figura de um homem sentado na varanda, de costas para ela, imóvel como uma estátua. Decidiu entrar silenciosamente, pensando que poderia limpar sem incomodá-lo. Mas ao passar pela mesa de centro, seu cotovelo roçou um vaso de porcelana chinesa que se precipitou em direção ao chão com um estrondo que ressoou como um grito na quietude da manhã. "Meu Deus!" exclamou Helena, ajoelhando-se imediatamente para recolher os fragmentos, seu coração batendo violentamente. O homem da varanda se virou lentamente. Tinha o rosto curtido pelo sol, mas seus olhos cinzentos transmitiam uma profunda fadiga que ia além do cansaço físico. Aparentava uns 50 anos, vestia uma camisa branca amassada com os primeiros botões desabotoados, e seu cabelo escuro mostrava fios prateados nas têmporas. "Não se preocupe com isso", disse com uma voz rouca, como se não a tivesse usado em dias. "Não tem valor." "Mas, senhor, eu... sinto muito, vou pagar pelos danos", gaguejou Helena, suas bochechas ardendo de vergonha, enquanto continuava recolhendo os pedaços com mãos trêmulas. "Eu disse que não tem valor", repetiu ele, levantando-se e caminhando em sua direção. Ajoelhou-se ao seu lado, pegando alguns fragmentos. "Nada do que há neste lugar tem valor de verdade." Helena levantou o olhar, surpresa com a amargura em suas palavras. De perto, pôde ver as olheiras escuras sob seus olhos, as linhas de preocupação marcadas ao redor de sua boca. Sobre a mesa da varanda, conseguiu ver vários documentos espalhados e o que parecia ser uma carta formal, com uma caneta descansando sobre ela sem ter sido assinada. "Deixe-me trazer uma vassoura, Sr. Sandoval", disse Helena, lembrando do sobrenome que havia visto no registro de hóspedes. "Sabe quem eu sou?" perguntou ele com um sorriso triste. "É meu trabalho saber", respondeu Helena com a dignidade que a caracterizava. "O senhor é Sebastian Sandoval, proprietário da cadeia hoteleira Sandoval International. Este hotel faz parte do seu império." Sebastian deixou escapar uma risada sem humor. Império. Que palavra tão pesada. Sabe o quanto pesa um império, senhora? Moraes. Helena Moraes. "Sabe o quanto pesa, senhora Moraes?"
repetiu, olhando-a com uma intensidade que a fez sentir desconfortável. Pesa tanto que esmaga quem o carrega. Pesa tanto que faz você esquecer quem era antes de tê-lo. Helena não soube o que responder. Em 15 anos de trabalho, nunca havia tido uma conversa assim com um hóspede. Levantou-se rapidamente, limpando as mãos no uniforme azul. Com sua licença, Sr. Sandoval, terminarei a limpeza em outro momento, disse dirigindo-se ao carrinho. Espere. A voz de Sebastian a deteve. Quando foi a última vez que alguém perguntou como você está? De verdade, não por cortesia. A pergunta a atingiu como uma onda inesperada. Helena se virou lentamente, encontrando aqueles olhos cinzentos que pareciam ver além de seu uniforme, além de seu papel como empregada. Não é apropriado, senhor. Eu sou apenas a camareira. Apenas a camareira, repetiu ele, como saboreando as palavras. E é só isso que você é? Apenas seu trabalho? Helena sentiu algo se mover em seu peito, uma mistura de desconforto e um estranho reconhecimento. Porque ninguém, absolutamente ninguém, havia feito aquela pergunta em anos. Com sua licença, murmurou e saiu rapidamente da suíte, seu coração batendo com uma força inexplicável. Enquanto empurrava seu carrinho em direção ao elevador, não conseguia tirar da mente aqueles olhos cinzentos, nem aquela pergunta que havia aberto uma fenda no muro que construíra ao redor de seu coração. Às vezes o destino não bate à porta. Às vezes, simplesmente entra por uma varanda aberta, com cheiro de mar e perguntas que ninguém mais se atreve a fazer. O sol do meio-dia caía implacável sobre Venice Beach, tingindo de dourado as fachadas das casas e fazendo o Oceano Pacífico brilhar como uma lâmina de mercúrio. Helena caminhava pelas ruas estreitas em direção à sua pequena casa, localizada na parte antiga do bairro, onde as paredes preservavam histórias de gerações e o cheiro de sal se misturava eternamente com o aroma de pão recém-assado. Sua mãe, Esperança, de 80 anos, mas com a firmeza de um carvalho centenário, a esperava no pequeno quintal dos fundos, regando os vasos de gerânios que cuidava com devoção religiosa. Está atrasada, disse sem levantar os olhos, mas sem reprovação na voz. O trabalho se complicou hoje, respondeu Helena, beijando a testa enrugada da mãe antes de entrar na cozinha, onde sua irmã mais nova, Carmen, de 43 anos, amassava com energia uma massa para pão. Carmen era tudo o que Helena não era. Sonhadora onde Helena era prática, impulsiva onde Helena era cautelosa, com uma risada fácil que contrastava com a seriedade habitual de sua irmã mais velha. "Sabe o que aconteceu? Você está com aquela cara", observou Carmen limpando a farinha das mãos no avental. "Nada importante, apenas um vaso quebrado." "Vão descontar do seu salário?" perguntou Esperança, entrando e secando as mãos em um pano. "Não sei ainda. Mas não foi isso que foi estranho no dia." Helena se sentou em uma das cadeiras de madeira. "O hóspede da suíte presidencial é diferente." "Diferente como?" Carmen se aproximou com curiosidade, seus olhos castanhos brilhando de interesse. "Não sei explicar. Ele me fez perguntas pessoais." Esperança franziu a testa, seu instinto protetor se ativando imediatamente. "Os ricos não fazem perguntas sem razão. Tenha cuidado, Helena, essa gente não é como a gente." "A mãe tem razão", secundou Carmen, embora com menos severidade. "Mas bem, me conta, ele é pelo menos bonito?" "Carmen", repreendeu Helena, sentindo um calor inexplicável subir às suas bochechas. "O quê? Só estou perguntando." "Você não está morta, irmã. Tem 48 anos, não 80. "E essa é exatamente a idade para ter bom senso", interveio Esperança. "Helena, prometa que vai manter distância. Homens como esse só trazem problemas." Helena assentiu, mas naquela noite, enquanto deitada em sua cama estreita olhava o teto descascado, não conseguia parar de pensar naqueles olhos cinzentos e na pergunta que ninguém mais havia feito. "Quando foi a última vez que alguém perguntou como você está?" Na manhã seguinte, Helena chegou ao hotel com 30 minutos de antecedência, como sempre. O Hotel Pacific Vista era uma estrutura majestosa de 15 andares, com fachada de vidro e mármore que refletia o oceano. No saguão,
Palmeiras em enormes vasos de cerâmica davam um toque tropical, enquanto a equipe se movia com a eficiência silenciosa que caracterizava o estabelecimento 5 estrelas. Helena, um momento. A voz de Maria Eugênia Torres, a supervisora do 10º andar, a deteve antes que pudesse chegar ao elevador. Maria Eugênia tinha 45 anos, uma figura impecável, sempre vestida em ternos justos, e uma ambição que a havia levado a subir posições no hotel com uma determinação férrea. Seus olhos escuros avaliavam constantemente, procurando erros, fraquezas que pudesse explorar para consolidar seu próprio poder. Sim, senhora Torres. Me informaram sobre o incidente de ontem na suíte 1014. Foi um acidente. Vou pagar pelos danos. Maria Eugênia sorriu com frieza. O senhor Sandoval, especificamente, solicitou que você se encarregue do quarto dele durante toda a estadia. Helena sentiu um nó no estômago. Eu? Por quê? Isso é o que eu me pergunto. Os olhos de Maria Eugênia se estreitaram. Geralmente, os hóspedes desse nível solicitam a equipe mais jovem. É incomum. Vou manter um olho nesta situação, Helena. Não queremos mal-entendidos nem situações inapropriadas. Entende? A mensagem era clara. Estava sendo observada. Helena assentiu, sentindo o peso da desconfiança. Entendo perfeitamente, senhora Torres. Bem, e Helena, lembre-se do seu lugar. Você é uma excelente camareira. Seria uma pena que perdesse seu emprego por distrações. As palavras ficaram flutuando no ar, como uma ameaça mal velada. Quando Helena bateu na porta da suíte 1014 uma hora depois, seu coração batia com uma mistura de antecipação e nervosismo que a irritava. Não fazia sentido se sentir assim. Era apenas um hóspede. Apenas um trabalho. Pode entrar. Ouviu a voz de Sebastian de dentro. Desta vez o encontrou na escrivaninha, rodeado de papéis e com um laptop aberto. Vestia um terno cinza impecável e seu cabelo estava penteado para trás. Parecia uma pessoa completamente diferente do homem desalinhado do dia anterior. Bom dia, Sr. Sandoval, cumprimentou Helena profissionalmente, começando sua rotina de limpeza sem olhá-lo diretamente. Bom dia, Sra. Moraes, respondeu ele, e Helena pôde sentir seu olhar seguindo seus movimentos. Como está hoje? Bem, obrigada. De verdade? Helena parou de arrumar as almofadas do sofá e o olhou. Por que insiste em me perguntar isso? Sebastian se recostou na cadeira, estudando-a com aqueles olhos penetrantes. Porque, quando passamos tempo suficiente rodeados de falsidade, aprendemos a reconhecer a autenticidade. E você, senhora Moraes, é autêntica. Isso é refrescante. Com todo respeito, Sr. Sandoval, você não me conhece. Tem razão, mas gostaria de conhecê-la. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de algo que Helena não queria nomear. Finalmente, falou com voz firme. Sou uma camareira de 48 anos. Trabalho aqui há 15 anos. Cuido da minha mãe e da minha irmã. Não há nada de interessante na minha vida que mereça sua atenção. Por que faz isso? Perguntou Sebastian, levantando-se e se aproximando, mas mantendo uma distância respeitosa. Fazer o quê? Se diminuir. Como se sua vida valesse menos que a minha por causa do trabalho que faz ou do dinheiro que ganha. Helena sentiu um lampejo de raiva. Porque é assim que o mundo funciona, Sr. Sandoval. O senhor vive em suítes de $3.000. Eu limpo essas suítes. Essa é a realidade. E se eu dissesse que essa realidade é uma mentira? Que vivi em castelos de vidro e me senti mais vazio que um homem na rua? Eu diria que é fácil filosofar sobre a pobreza quando nunca a vivenciou, respondeu Helena, surpreendendo-se com sua própria audácia. Agora, se me der licença, tenho trabalho a fazer. Virou-se bruscamente, mas a voz de Sebastian a deteve. Meu pai era pescador. Helena se virou lentamente. O quê? Meu pai era pescador em uma cidadezinha não muito diferente daqui, continuou Sebastian, olhando pela janela para o oceano. Trabalhava 16 horas por dia e morreu aos 52 anos de um infarto, com as mãos destruídas pelas redes e o coração partido pelas dívidas. Eu construí este império sobre o túmulo dele, prometendo a mim mesmo que nunca seria como ele.
E você tem razão, senhora Moraes. É fácil filosofar quando você esquece de onde veio, mas eu não esqueci. E é exatamente por isso que sua vida me parece infinitamente mais valiosa que a minha. As palavras ficaram suspensas no ar, e pela primeira vez Helena viu Sebastião Sandoval não como um milionário, mas como um homem que carregava seu próprio peso. Há histórias que as pessoas carregam como cicatrizes invisíveis, e às vezes, somente quando alguém tem a coragem de mostrar as suas, nos atrevemos a reconhecer as nossas. As semanas que se seguiram tornaram-se uma dança estranha para Helena. Cada manhã chegava à suíte 1014, com seu carrinho de limpeza e sua armadura de profissionalismo. E cada manhã, Sebastião encontrava uma forma de fazê-la baixar a guarda um pouco mais. Não era intrusivo, nem inapropriado. Simplesmente estava ali. Perguntava sobre seu dia, sobre suas opiniões, sobre coisas tão simples como sua flor favorita ou sua estação do ano preferida. E o mais desconcertante de tudo, realmente escutava as respostas. Papoulas, disse Helena uma manhã de final de julho, enquanto trocava as toalhas do banheiro. Gosto de papoulas. Por quê? Perguntou Sebastião da escrivaninha, onde revisava documentos com óculos de leitura que lhe davam um ar mais humano. Helena parou, pensando. Porque crescem em lugares inesperados, em campos abandonados junto às rodovias. Ninguém as planta, ninguém cuida delas, mas lá estão, vermelhas e lindas, desafiando tudo. Quando levantou os olhos, Sebastião a olhava com uma expressão que ela não soube interpretar. É uma metáfora bonita, disse ele suavemente. No dia seguinte, quando Helena abriu seu armário na área dos funcionários, encontrou um livro de poesia com uma papoula seca prensada entre as páginas. Os outros funcionários começaram a notar. Na sala de descanso, os comentários se multiplicavam como um coro de sussurros. Dizem que o Sr. Sandoval só a quer no quarto dele, murmurava Rosa, uma camareira jovem com tendência à fofoca. É estranho, não acham? Acrescentava Miguel, o mensageiro. Um homem como ele, interessado em alguém como... Bem, vocês sabem. Helena fingia não ouvir, mas cada palavra era como uma farpa cravando-se em seu orgulho. Quando chegou em casa naquele dia, encontrou Carmen na cozinha, experimentando uma nova receita de bolo. Prove isso, disse Carmen, oferecendo-lhe uma colherada de cobertura de limão. Helena provou distraidamente. Está delicioso. Você está nas nuvens, o que houve? Helena suspirou, sentando-se à mesa da cozinha onde tantas conversas importantes haviam acontecido ao longo dos anos. O Sr. Sandoval me deu um livro de presente. Carmen parou de bater, seus olhos se iluminando. Um livro? Que tipo de livro? Poesia. Mas não é apropriado, Carmen. As pessoas no hotel estão falando. E o que importa o que dizem? Carmen se sentou à sua frente, pegando suas mãos. Helena, você trabalhou como uma mula durante 15 anos. Se sacrificou pela mãe, por mim, por todos menos por você mesma. Quando foi a última vez que alguém lhe deu um presente só porque sim? Você não pode entender. Helena retirou as mãos. Sua vida é diferente. Você tem sonhos, planos para sua confeitaria. Eu tenho responsabilidades. E isso significa que você não merece um pouco de felicidade? Um livro de poesia e um homem que olha para você como se fosse a coisa mais interessante do mundo? Ele é um milionário, Carmen. Vive em um mundo que eu nem posso imaginar. E cedo ou tarde vai embora. E eu continuarei sendo a camareira do 10º andar. Então sim, prefiro não ter esperanças que vão doer quando se quebrarem. Carmen olhou para sua irmã com uma tristeza profunda. Sabe qual é o seu problema, Helena? A mãe ensinou você a sobreviver, mas nunca ensinou você a viver. As palavras ressoaram em Helena durante toda a noite. Agosto chegou com seu calor sufocante e as preparações para o festival de verão de Venice Beach. A comunidade se transformava naqueles dias. As ruas se enchiam de guirlandas coloridas, barracas de comida apareciam em cada esquina e o cheiro de pólvora dos fogos de artifício se misturava com a brisa do mar. Maria Eugênia Torres intensificou sua vigilância. Aparecia no 10º andar em horas inesperadas,
revisava o trabalho de Helena com lupa, procurando qualquer erro que justificasse uma advertência. Seu tempo de limpeza aumentou 15%, disse-lhe um dia com os braços cruzados e expressão severa. A suíte 1014 não deveria levar mais tempo que qualquer outro quarto. Tem o dobro do espaço, senhora Torres, respondeu Helena, mantendo-se firme. Não me dê desculpas. Quero ver melhor ou terei que reconsiderar sua atribuição. O que Maria Eugênia não sabia era que Sebastian havia começado a pedir a Helena que se sentasse e tomasse café com ele enquanto trabalhava. No início, ela havia se recusado terminantemente. Era completamente inapropriado. Mas ele havia insistido com uma lógica difícil de refutar. Não estou pedindo nada indevido, senhora Moraes. Apenas 10 minutos de companhia, enquanto tomo meu café da manhã. Isso é tão terrível assim? E assim, gradualmente, aqueles 10 minutos tornaram-se o momento que Helena antecipava cada manhã, embora nunca admitisse em voz alta. Conversavam sobre tudo e nada. Sebastião contava sobre seu trabalho, sobre as cidades que havia visitado, sobre a solidão dos hotéis de luxo onde todos o conhecem, mas ninguém realmente o vê. Helena falava pouco de si mesma no início, mas aos poucos se viu compartilhando memórias de sua infância, de seu pai que os havia abandonado quando ela tinha 12 anos, de como teve que deixar a escola para trabalhar e sustentar sua família. Minha mãe sempre dizia que gente como a gente não deve sonhar grande, confessou uma manhã, olhando para sua xícara de café, que é melhor se contentar com o seguro, com o conhecido. E o que você acha? Perguntou Sebastian. Helena levantou os olhos, encontrando aqueles olhos cinzentos que já lhe eram tão familiares. Acho que ela estava certa. Sonhos grandes são para gente que pode se dar ao luxo de vê-los se quebrarem. Ou talvez, disse Sebastian suavemente, sonhos grandes sejam exatamente o que as pessoas que conheceram a escassez precisam, porque elas sabem valorizar o que conquistam. Aquelas palavras ficaram com Helena, plantando uma semente pequena, mas persistente no terreno árido de seu coração. Às vezes, a mudança não chega como um terremoto, mas como a chuva, gota a gota, suave mas constante, até que um dia você percebe que o deserto floresceu. Na primeira semana de agosto, Sebastian propôs algo que Helena jamais havia imaginado. Há uma conferência de hotelaria em São Francisco neste fim de semana, disse, enquanto ela dobrava toalhas no banheiro de mármore. Gostaria que me acompanhasse. Helena quase deixou cair a toalha que tinha nas mãos. O quê? Não, isso é impossível. Por quê? Porque... Helena procurou as palavras, sentindo seu coração acelerar. Porque sou sua empregada. Porque seria completamente inapropriado. Porque as pessoas vão falar e... As pessoas sempre falam, senhora Moraes. Aprendi que se você vive sua vida se preocupando com os sussurros dos outros, nunca vive de verdade. Fácil dizer quando você é o dono do hotel, replicou Helena, com mais dureza do que pretendia. Eu posso perder meu emprego. Você não entende o que isso significaria para mim, para minha família. Sebastian assentiu lentamente, e pela primeira vez, Helena viu algo parecido com culpa em sua expressão. Você está certa. Me desculpe. Não deveria ter sugerido. Helena terminou seu trabalho em silêncio e saiu da suíte com uma mistura de alívio e uma estranha decepção que não queria examinar. Mas naquela noite, quando chegou em casa, encontrou sua mãe sentada na varanda, com aquele olhar que indicava que estava esperando por ela. Sente-se, disse Esperança, e não era uma sugestão. Helena obedeceu, sentindo-se como se tivesse 12 anos novamente. Sua chefe do hotel veio hoje, começou a mãe. O quê? Maria Eugênia? Aqui? Disse que estava preocupada com você, que um hóspede poderoso estava colocando você em uma posição comprometedora. Helena fechou os olhos, sentindo a humilhação arder em suas bochechas. Mãe, não é o que você pensa. E o que é, Helena? A voz da mãe era dura, mas com um matiz de preocupação. Porque aquela mulher me deu a entender coisas que não quero acreditar sobre minha filha. Não há nada para acreditar. Helena se levantou, sua frustração finalmente explodindo. Ele só é gentil. Só... Conversa comigo. Isso agora é um crime? Homens como esse não são gentis sem razão.
insistiu Esperança. E mulheres como você acabam sendo o entretenimento passageiro antes de eles voltarem para seu mundo real. As palavras foram como bofetadas. Mulheres como eu? O que isso significa? Significa que você conhece seu lugar no mundo, e não é ao lado de um milionário que coleciona hotéis como outros colecionam selos. Meu lugar, repetiu Helena amargamente. Sempre meu lugar. E onde exatamente é esse lugar, mãe? Limpando quartos até ter sua idade, vendo a vida passar sem me atrever a querer algo mais? Querer não é pecado, Helena, mas se iludir com o impossível é estupidez. Carmen apareceu na porta com farinha nas mãos. Mãe, não seja tão dura. Você não opine, cortou Esperança. Você com sua cabeça cheia de sonhos de confeitarias que nunca vai ter dinheiro para abrir. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia esmagar todas elas. Vou dar uma volta, disse Helena finalmente, e saiu antes que as lágrimas que sentia se formando pudessem traí-la. Caminhou sem rumo pelas ruas do bairro, enquanto o sol se punha sobre o oceano, tingindo o céu de laranjas e rosas. Seus passos a levaram sem planejar até o pier, onde alguns surfistas guardavam suas pranchas depois da última sessão do dia. Helena virou-se e encontrou Thomas Herrera, um salva-vidas viúvo de 50 anos, que havia sido amigo de seu pai antes do abandono. Thomas era um homem sólido, com mãos fortes e uma bondade tranquila que sempre a fazia sentir segura. Oi, Thomas. Você parece alterada. Está tudo bem? Só problemas familiares. Thomas assentiu compreensivamente. Sua mãe pode ser teimosa como uma rocha, mas ela faz isso por amor, sabe? Às vezes o amor parece muito com uma prisão. Sentaram-se no pier, deixando suas pernas balançarem sobre a água. O cheiro de sal e algas era reconfortante em sua familiaridade. Tenho pensado em você ultimamente, disse Thomas depois de um silêncio. Sei que não é meu lugar dizer isso, mas você é uma boa mulher, Helena. Merece ser feliz. Sou feliz, mentiu ela. Não, não é. Conheço você desde criança. Passou sua vida cuidando dos outros. Quando vai cuidar de você? Helena não respondeu porque não tinha resposta. Quando finalmente voltou para casa, era tarde. Carmen a esperava acordada na cozinha. A mãe foi dormir há 1 hora. Está preocupada, embora não admita. Eu sei. Helena... Carmen hesitou. Esse homem, Sebastian Sandoval. Você gosta dele? A pergunta a atingiu como uma onda fria. Não importa se gosto ou não. É impossível. Por quê? Porque ele é rico e você não? Essa é a voz da mãe, não a sua. Porque ele vive em um mundo diferente, Carmen, e eu não pertenço lá. Ou talvez, disse Carmen suavemente, você tenha medo de descobrir que poderia pertencer. Tem medo de tentar e falhar, então prefere nem tentar. Helena olhou para sua irmã, vendo em seus olhos uma verdade que doía reconhecer. O maior medo não é fracassar. É descobrir que poderíamos voar e nunca nos atrevemos a abrir as asas. O dia do festival de verão chegou com um céu azul intenso e uma brisa que trazia promessas de mudança. As ruas de Venice Beach se encheram de gente desde cedo. Crianças correndo com balões, vendedores apregoando suas mercadorias, músicos de rua tocando canções que haviam sobrevivido gerações. Helena havia tirado o dia de folga, algo que raramente fazia. Caminhava pela praia com sua mãe e Carmen, tentando aproveitar o festival. Mas sua mente continuava voltando às palavras da mãe, aos comentários no hotel, aos olhos cinzentos de Sebastian, que pareciam vê-la de uma maneira que ninguém mais via. Helena, olha, Carmen apontou para uma barraca de artesanato. Aquele colar de prata ficaria lindo em você. Não preciso de um colar, respondeu Helena automaticamente. Nem tudo que queremos é necessário, disse Carmen com exasperação. Às vezes as coisas são só bonitas. Esperança franziu a testa, mas não disse nada. A praia estava decorada com bandeiras coloridas e o ar cheirava a cachorro quente e algodão doce. Uma banda tocava no coreto central e casais de todas as idades dançavam com alegria contagiante. Helena! Virou-se ao ouvir seu nome e sentiu como se o chão se movesse sob seus pés.
Sebastian Sandoval estava a alguns metros, vestido casualmente com jeans e uma camisa branca de linho, tão fora de lugar em sua elegância natural como um diamante na areia. Mas o que a surpreendeu mais foi o sorriso genuíno em seu rosto, tão diferente da expressão cansada que costumava ter no hotel. Senhor Sandoval, conseguiu dizer Helena, consciente dos olhares de sua mãe e Carmen. Por favor, me chame de Sebastian. Estamos fora do hotel. Aproximou-se, estendendo a mão primeiro para a Esperança. A senhora deve ser a mãe da Helena. É uma honra conhecê-la, senhora. Esperança apertou sua mão com rigidez, avaliando-o com aqueles olhos que haviam visto demais na vida para se deixar impressionar facilmente. Senhor Sandoval, disse com cortesia fria. E você deve ser Carmen. Sebastian se virou para a irmã mais nova, cuja expressão era muito mais aberta e curiosa. Helena me falou da sua paixão pela confeitaria. Carmen sorriu amplamente. Sério? Helena nunca menciona que vocês conversam sobre nós. Carmen, advertiu Helena, sentindo suas bochechas arderem. Um silêncio desconfortável se instalou entre eles, quebrado apenas pela música da banda e o burburinho da praia. Bem, disse Sebastian finalmente, não quero interromper o dia em família de vocês. Só queria cumprimentar. Aproveitem o festival. Mas antes que pudesse se afastar, Carmen falou. Por que não nos acompanha? Íamos jantar no restaurante do Pier. Não é nada elegante, mas os frutos do mar são os melhores da região. Carmen, certamente o senhor Sandoval tem outros planos. Interveio Helena rapidamente. Na verdade, não tenho nenhum plano, disse Sebastian, olhando diretamente para Helena. E adoraria experimentar esses frutos do mar, se não for um incômodo. Helena viu o aviso nos olhos de sua mãe, a emoção nos de Carmen, e algo dentro dela se rendeu. Não é incômodo, disse, surpreendendo a si mesma. O restaurante The Fisherman era um lugar pequeno, com mesas de madeira desgastada e toalhas xadrez vermelho e branco. As paredes estavam decoradas com redes de pesca e fotografias antigas de pescadores. Não era elegante nem pretensioso, mas tinha alma. Sebastian sentou-se entre Carmen e Helena, enquanto Esperança se posicionava do outro lado da mesa, mantendo sua guarda alta. Então, começou Carmen servindo vinho nos copos. O que faz um magnata hoteleiro em nossa humilde praia? Carmen, repreendeu Helena suavemente. Está tudo bem, riu Sebastian. É uma pergunta justa. Vim inspecionar o hotel que está sob minha cadeia. Mas sendo honesto, também vim procurando paz, suponho. Um lugar onde ninguém me conhecesse, onde pudesse ser apenas eu mesmo por um tempo. E encontrou? Perguntou Carmen. Sebastian olhou para Helena antes de responder. Estou começando a encontrar algo. Não sei se é paz exatamente, mas é importante. O garçom trouxe uma enorme travessa de frutos do mar fumegante e, por um momento, todos se concentraram em se servir. O aroma de alho, limão e frutos do mar frescos enchia o ar. Conte-me, Sr. Sandoval, disse Esperança, quebrando seu silêncio. O que exatamente faz um homem como o senhor aqui, jantando com pessoas como nós? Mãe, protestou Helena, mortificada. É uma pergunta válida, insistiu Esperança. Os ricos não se misturam com os pobres sem razão. Sebastian deixou seu garfo olhando para a anciã com respeito. A senhora está certa em desconfiar. Conheci muitas pessoas na minha vida que usam seu poder para se aproveitar dos outros. Mas juro pela memória do meu pai, que era um homem trabalhador como os desta comunidade, que minhas intenções com sua filha são completamente honráveis. E quais são essas intenções exatamente? Pressionou Esperança. Mãe, por favor. Helena sentiu que queria afundar no chão. Helena é uma mulher excepcional, disse Sebastian com calma. É inteligente, observadora, tem uma dignidade que vi em poucas pessoas. E sim, gosto da companhia dela. Isso é um crime? Não é crime, respondeu Esperança. Mas é ingênuo pensar que pode haver algo real entre duas pessoas de mundos tão diferentes. Com todo respeito, senhora, a voz de Sebastian ficou ligeiramente mais dura. O mundo não funciona assim, ou não deveria.
O valor de uma pessoa não se mede pela conta bancária. Palavras fáceis quando se tem conta bancária, replicou Esperança. Mãe, chega, interveio Helena finalmente, sua voz firme. Sebastian é nosso convidado. E, francamente, minha vida pessoal não é da sua conta. O silêncio que se seguiu foi tenso. Carmen tentou aliviar o ambiente falando sobre seus planos para a confeitaria, explicando as receitas que havia aperfeiçoado, os nomes que havia considerado para seu negócio sonhado. Por que ainda não abriu? Perguntou Sebastian com genuíno interesse. Carmen riu amargamente. Porque sonhos custam dinheiro, Sr. Sandoval. E dinheiro é algo que escasseia nesta família. Já fez um plano de negócios? Procurou empréstimos? Os bancos não emprestam para pessoas como eu. Sem propriedades, sem garantias, sem nada para oferecer além de sonhos e trabalho duro. Sebastian assentiu pensativamente, e Helena pôde ver as engrenagens girando em sua mente. Não, disse ela de repente, sabendo o que ele estava pensando. Não o quê? Perguntou Sebastian, surpreso. Você não vai fazer o que está pensando. Não vai oferecer dinheiro ou ajuda, ou o que quer que esteja considerando. Por que não? Se posso ajudar? Porque não somos seu projeto de caridade. As palavras de Helena saíram mais duras do que pretendia. Não precisamos que nos resgate. A dor que cruzou o rosto de Sebastian foi visível, e Helena imediatamente se arrependeu do tom. Mas as palavras da mãe ecoavam em sua cabeça. Os ricos não são gentis sem razão. O jantar terminou em um ambiente tenso. Sebastian pagou a conta apesar dos protestos de Helena, e se despediu educadamente. Mas algo havia mudado entre eles. Quando caminhavam de volta para casa, Carmen explodiu. Por que você foi tão dura com ele? Ele estava só tentando ser gentil. Gentil? Ou sentindo pena das pobres mulheres que conheceu? Helena! Carmen a agarrou pelo braço. Está ouvindo suas palavras? Você parece exatamente como a mãe. Talvez a mãe esteja certa, disse Helena, mas sua voz vacilou. Talvez isso seja uma estupidez e eu seja uma tonta de 48 anos, se deixando encantar por um conto de fadas que nunca será real. Carmen a abraçou no meio da rua, enquanto as luzes do festival piscavam ao seu redor. Ou talvez, sussurrou, você seja uma mulher que finalmente está se permitindo sentir algo, e isso te aterroriza mais que qualquer outra coisa. O amor não chega quando estamos prontos. Chega quando mais o tememos, derrubando os muros que levamos anos para construir, deixando-nos vulneráveis e vivos. Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa. Helena evitava a suíte 1014 o máximo que podia, trocando turnos com outras camareiras quando possível. Mas Maria Eugênia Torres notou a mudança e usou isso contra ela. Problemas com o Sr. Sandoval? Perguntou com um sorriso que não alcançava seus olhos. Que estranho, considerando que ele especificamente solicitou você. Não há nenhum problema, mentiu Helena. Só estou distribuindo melhor minha carga de trabalho. Bem, o Sr. Sandoval tem perguntado por você. Na verdade, deixou isso para você. Maria Eugênia entregou um envelope de papel creme. Helena o pegou com mãos trêmulas. Abra, ordenou a supervisora com curiosidade mal contida. A política do hotel exige que eu revise qualquer comunicação entre funcionários e hóspedes. Com dedos desajeitados, Helena abriu o envelope. Dentro havia uma nota escrita à mão em uma caligrafia elegante. Senhora Moraes. Peço desculpas se minhas ações a colocaram em uma posição desconfortável. Nunca foi minha intenção. Gostei enormemente de nossas conversas e de sua companhia, mas entendo que fui egoísta ao não considerar completamente as consequências para você. Vou embora em 2 dias. Minha estadia em Venice Beach terminou. Só queria agradecer por me lembrar que há bondade e autenticidade no mundo. Com todo o meu respeito, Sebastian. Helena sentiu como se algo se partisse em seu peito. Que apropriado, comentou Maria Eugênia, embora seu tom sugerisse decepção por não ter encontrado nada escandaloso. Bem, suponho que tudo volte ao normal, mas nada parecia normal. O resto do dia, Helena se moveu como um autômato.
realizando suas tarefas mecanicamente, enquanto sua mente reproduzia uma e outra vez cada conversa, cada olhar, cada momento compartilhado. Quando chegou em casa naquela tarde, encontrou Carmen na cozinha, chorando sobre uma carta oficial. "O que aconteceu?" perguntou Helena, alarmada. "O espaço", soluçou Carmen. "Os novos donos dobraram o aluguel. Disseram que ou pago o novo preço ou tenho que sair em 30 dias. Helena sentiu a injustiça como um soco no estômago. Carmen havia estado economizando durante 3 anos, trabalhando turnos duplos no restaurante do bairro, planejando cada detalhe de sua confeitaria sonhada. E agora, pela ganância de desconhecidos, tudo desmoronava. "Vamos encontrar outro espaço", disse Helena, embora soubesse que era mentira. Aquele espaço era perfeito, localização central, tamanho adequado, preço acessível até agora. "Não há outro espaço, Helena. Este era o único que eu podia pagar com minhas economias." Naquela noite, enquanto Helena, deitada em sua cama, olhava o teto, pensou na carta de Sebastian, pensou em sua oferta tácita de ajudar e em como ela a havia rejeitado com dureza. Pensou no orgulho que sua mãe havia incutido nela e em como esse mesmo orgulho agora parecia mais uma prisão do que uma virtude. Quando, perguntou-se, não aceitar ajuda deixou de ser dignidade e tornou-se teimosia? No dia seguinte, Helena fez algo que nunca havia feito em 15 anos de trabalho. Chegou atrasada. E em vez de ir direto para seu turno, subiu ao 10º andar e bateu na porta da suíte 1014. Sebastian abriu, e a surpresa em seu rosto foi evidente. Estava meio vestido, com o cabelo molhado e uma toalha ao redor do pescoço. "Helena", disse, e a forma como pronunciou seu nome a fez tremer. "Sua oferta de ajudar Carmen", começou ela sem preâmbulos. "Ainda está de pé?" Sebastian se afastou, convidando-a a entrar. "Por favor, sente-se." Helena sentou-se na borda do sofá, suas mãos apertadas no colo. "Não vim pedir dinheiro", esclareceu rapidamente. "Vim porque... não sei exatamente por que vim." "Você veio porque se importa com sua irmã e está desesperada", disse Sebastian suavemente, sentando-se à sua frente. "E porque finalmente percebeu que aceitar ajuda não te faz fraca." "Minha mãe diria que vim porque sou aproveitadora." "Sua mãe tem medo. O medo faz as pessoas construírem muros altos." Helena levantou os olhos, encontrando aqueles olhos cinzentos. "Você disse que ia embora em 2 dias." "Sim." "Para onde?" "De volta para San Diego. Tenho responsabilidades, uma empresa para dirigir." "Uma vida", acrescentou Helena amargamente. "Uma vida real, não como este... interlúdio em uma praia." Sebastian se inclinou para a frente, pegando as mãos de Helena entre as suas. Ela deveria tê-las retirado, mas não o fez. "Helena, cada momento que passei aqui foi mais real que os últimos 10 anos da minha vida. Aquelas reuniões de conselho, aqueles jantares de negócios, aquelas viagens para cidades que todas parecem iguais da janela de um hotel de luxo, isso não é real. Isto, você, é o mais real que senti em anos." "Você não me conhece", sussurrou ela. "Conheço você melhor que pessoas com quem trabalhei por décadas. Sei que você tem uma mancha de tinta no dedo médio da mão direita, porque faz anotações em um caderno velho que guarda no armário. Sei que canta quando acha que ninguém está ouvindo, músicas antigas que sua mãe cantava. Sei que para em cada quarto para olhar o oceano por 1 segundo antes de continuar trabalhando, como se recarregasse energias. Eu conheço você, Helena." As lágrimas que Helena havia estado contendo finalmente caíram. "Tenho 48 anos. Não sou bonita, nem educada, nem... Você é a mulher mais linda que conheci", interrompeu Sebastian. "E sua educação vem da vida, que é a melhor professora. Helena, não estou pedindo que você seja algo que não é. Estou pedindo que me dê a oportunidade de conhecê-la mais, de fazer parte da sua vida da maneira que me permitir. E meu trabalho? As fofocas? Minha família? Seu trabalho está seguro e, na verdade, estava pensando em oferecer uma posição na administração do hotel. As fofocas eventualmente vão se acalmar. E sua família? Bem, terei que conquistar a confiança deles, especialmente da sua mãe." Helena riu entre lágrimas.
Boa sorte com isso. Ela acha que todos os ricos são o demônio. Então terei que provar que este rico em particular é só um homem que se apaixonou pela filha extraordinária dela. O silêncio que se seguiu foi denso. A palavra apaixonou ficou suspensa no ar como uma promessa ou uma ameaça. Não sei se consigo fazer isso, confessou Helena. Não sei se sou corajosa o suficiente. Você não precisa saber agora, disse Sebastian, secando suas lágrimas com o polegar. Só precisa estar disposta a tentar um dia de cada vez, sem pressão, sem promessas impossíveis. Só ver o que acontece. E Carmen, vou ajudá-la com a confeitaria, mas não como um presente, e sim como um investimento empresarial. Se o talento dela é tão bom quanto você diz, será uma excelente adição ao nosso portfólio. Vou dar o empréstimo a uma taxa de juros justa, com um plano de pagamentos que ela possa gerenciar. O que acha? Helena assentiu, sem conseguir falar. Há uma condição, acrescentou Sebastian. Qual? Que me permita levá-la para jantar. Um encontro apropriado. Só você e eu, sem sua família, observando cada movimento. Pela primeira vez em dias, Helena sorriu. Um encontro? Um encontro. Com flores e tudo. Não tenho um encontro há... nem consigo lembrar quanto tempo. Então já era a hora, não acha? Às vezes, a coragem não é dar grandes passos, mas permitir-se dar o primeiro, por menor e mais assustador que seja. O restaurante ficava no topo de um penhasco em Malibu, com vistas panorâmicas do Pacífico. As mesas estavam iluminadas por velas e música suave de piano flutuava no ar. Helena se sentia completamente fora de lugar no vestido azul que Carmen havia emprestado, consciente de cada olhar que pousava nela. Sebastian, por outro lado, parecia completamente relaxado em seu terno escuro sem gravata. Você está linda, disse quando a viu, e a sinceridade em sua voz fez o nervosismo de Helena se acalmar um pouco. Me sinto como uma impostora, confessou ela quando se sentaram. Por quê? Porque lugares como este não são para pessoas como eu. Helena, Sebastian pegou sua mão sobre a mesa. Pode fazer algo por mim. Só por esta noite, pode esquecer as categorias de pessoas como você e pessoas como eu? Seja apenas Helena, a mulher que canta quando limpa e que ama papoulas. E eu serei Sebastian, o homem que está cansado de jantar sozinho. O jantar transcorreu melhor do que Helena havia antecipado. Conversaram sobre tudo, sobre livros que haviam lido, filmes de que gostavam, lugares que haviam visitado ou sonhavam visitar. Helena descobriu que Sebastian tinha um senso de humor seco que a fazia rir, e ele descobriu que ela tinha uma perspicácia para observar pessoas que rivalizava com sua experiência em negócios. Então, disse Helena durante a sobremesa, o que acontece quando você voltar para San Diego? Tenho que resolver algumas coisas com a empresa. Meu irmão Rodrigo tem pressionado para que tome decisões que não tenho certeza se são corretas. Que tipo de decisões? Sebastian hesitou, depois decidiu ser honesto. Ele quer que eu me case. Helena sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Ah, não por amor, claro, continuou Sebastian rapidamente. Uma união estratégica com a filha de um sócio comercial importante, para garantir alianças, fortalecer a empresa. É algo que se faz no nosso mundo. Entendo. Helena, olhe para mim. Esperou, até que ela levantasse os olhos. Não vou fazer isso. Decidi há anos que não viveria mais para agradar as expectativas dos outros. Mas há consequências. Se eu recusar esta aliança, meu irmão tem poder para causar problemas no conselho. Posso perder controle de partes da empresa. E isso é importante para você? A empresa foi o sonho do meu pai. Construí-la foi minha maneira de honrar sua memória. Então sim, importa, mas não mais que minha própria felicidade. E eu faço parte dessa felicidade? Perguntou Helena, sua voz apenas um sussurro. Você está começando a ser, se me permitir. Naquela noite, quando Sebastian a levou de volta para casa, parou em frente à porta. A lua cheia iluminava a rua estreita e podia-se ouvir o som distante das ondas. Obrigada por esta noite, disse Helena. Você gostou? Mais do que deveria.
Por que diz isso? Porque faz querer mais ser muito mais difícil. E se querer mais não precisasse ser difícil? Olharam-se na semi-escuridão, e por um momento, Helena pensou que ele a beijaria. Parte dela desejava desesperadamente, mas Sebastian simplesmente pegou sua mão e a beijou suavemente. Boa noite, Helena. Vou ligar de San Diego. Enquanto o via se afastar em seu carro, Helena sentiu algo que não havia sentido em anos. Esperança. Mas a esperança durou exatamente 24 horas. No dia seguinte, enquanto Helena trabalhava no terceiro andar, Maria Eugênia Torres apareceu com uma expressão triunfante. Helena, preciso que venha comigo ao escritório da gerência. O estômago de Helena se contraiu. O que aconteceu? Já vai ver. No escritório, além do gerente-geral do hotel, havia uma mulher que Helena reconheceu de fotografias em revistas de sociedade. Isabela Montes, a ex-esposa de Sebastian. Era tudo o que Helena não era. Alta, elegante, com um terno de grife que provavelmente custava mais que o salário anual de Helena. É ela? Perguntou Isabela, olhando Helena com uma mistura de curiosidade e desprezo. Sim, respondeu Maria Eugênia. Senhorita Moraes, interveio o gerente, um homem nervoso chamado Gustavo. Houve uma queixa formal sobre seu comportamento inapropriado com um hóspede. O quê? Eu não... Tenho testemunhas, interrompeu Isabela. Funcionários que viram múltiplos encontros entre você e o Sr. Sandoval. Encontros que foram claramente além do profissional. Nós só conversamos... Conversaram. Isabela riu sem humor. É assim que você chama seduzir um homem vulnerável para tirar dinheiro dele? Isso não é verdade. A indignação de Helena finalmente explodiu. Eu nunca pedi nada a ele. Mas aceitou ajuda para sua irmã, não foi? A voz de Maria Eugênia era venenosa. Um investimento muito conveniente. Isso foi um empréstimo empresarial. Por favor. Isabela se aproximou, seu perfume caro sufocando o pequeno espaço. Sei exatamente o que você fez. Vi dúzias como você. Mulheres que veem um homem rico e pensam que podem se agarrar a ele e mudar suas vidas. Mas Sebastian não é seu. Ele tem responsabilidades, uma família, uma posição social. E você é só uma distração temporária. As palavras foram como facas, mas o pior foi que parte de Helena as acreditou. O que você quer que eu faça? Perguntou finalmente. Afaste-se dele. Não responda às suas ligações, não aceite seu dinheiro, não tenha nenhum contato. E talvez, só talvez, não vou fazer você ser demitida e vou garantir que nunca trabalhe na indústria hoteleira novamente. Isso é ilegal. E o que você vai fazer? Contratar um advogado com o dinheiro que não tem? Isabela sorriu com frieza. Seja realista. Você sabe que não pode ganhar isso. Helena olhou para o gerente procurando apoio, mas ele evitou seu olhar. Maria Eugênia sorria abertamente, aproveitando cada segundo de humilhação. Preciso de tempo para pensar, disse Helena, sua voz surpreendentemente firme. Você tem até amanhã, respondeu Isabela. Depois disso, vou levar isso às autoridades. Assédio, extorsão, uso indevido de informação confidencial. Tenho certeza de que vou encontrar alguma acusação que pegue. Helena saiu daquele escritório com a cabeça erguida, mas assim que chegou ao vestiário dos funcionários, desmoronou. As lágrimas que havia contido finalmente saíram, junto com toda a raiva, frustração e dor. Às vezes, o mundo nos lembra com crueldade exatamente qual é o nosso lugar, mas é nesses momentos que temos que decidir se aceitamos esse lugar ou lutamos para criar um novo. Helena não dormiu naquela noite. Ficou sentada no pequeno quintal de sua casa, envolta em um cobertor, enquanto o vento frio de outubro soprava do oceano. A lua se refletia na água como um caminho prateado que não levava a lugar nenhum, e o som constante das ondas parecia repetir uma pergunta. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Às 3 da madrugada, Carmen saiu ao quintal com 2 xícaras de chá quente. Você não pode ficar aqui a noite toda, disse suavemente, sentando-se ao lado da irmã. Não sei o que fazer, Carmen. O que seu coração diz? Meu coração é um idiota que vai fazer eu perder meu emprego e destruir a vida de todos que amo. Carmen pegou a mão da irmã. Lembra quando éramos crianças e o papai foi embora?
A mãe nos sentou nesta mesma mesa e disse: de agora em diante, só temos umas às outras, então temos que ser corajosas. E você, Helena, você tinha só 12 anos, mas se levantou e disse: eu vou cuidar de nós. E cuidou. Durante 36 anos, você cuidou de nós. Aonde você quer chegar? Quero chegar ao ponto de que está na hora de deixar alguém cuidar de você também. Está na hora de ser corajosa de uma maneira diferente. E se eu estiver errada? E se Isabela estiver certa e eu for só uma distração? E se ele voltar para San Diego e perceber que isso foi só um capricho de verão? E se não for? E se for real? Helena, você vai deixar o medo tirar de você a possibilidade de ser feliz? As lágrimas que Helena havia estado contendo finalmente caíram, mas desta vez não eram de tristeza, mas sim de libertação. Porque Carmen estava certa. Durante toda a sua vida, havia escolhido a segurança em vez da felicidade, o dever em vez do desejo. E isso a havia mantido viva, mas não a havia deixado viver. Vou perder meu emprego, sussurrou. Provavelmente, assentiu Carmen. Mas vamos conseguir outro. Ou talvez, finalmente, você tenha a oportunidade de fazer algo diferente. A mãe vai ficar furiosa. A mãe sempre fica furiosa quando as coisas não saem como ela quer. Mas ela te ama, Helena. E eventualmente vai entender. Enquanto o primeiro raio de sol tocava o horizonte, tingindo o céu de rosas e dourados, Helena tomou sua decisão. Às 9 da manhã, Helena entrou no escritório do gerente com a cabeça erguida. Isabela estava lá, junto com Maria Eugênia, ambas com expressões de antecipação pela rendição que esperavam. Bom dia, disse Helena com calma. Vim dar minha resposta. Espero que tenha sido sensata, comentou Isabela, recostando-se na cadeira com elegância estudada. Foi muito sensata, de fato, respondeu Helena. Recuso-me a cumprir seu ultimato. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O que você disse? A voz de Isabela havia ficado gelada. Disse que não. Não vou me afastar de Sebastian porque você está mandando. Não vou viver minha vida sob ameaças. E se isso significa perder meu emprego, então que seja. Você tem ideia do que está fazendo? Maria Eugênia se levantou, seu rosto vermelho de fúria. Vou garantir que você nunca trabalhe nesta cidade novamente. Faça o que tiver que fazer. Helena se virou para o gerente. Gustavo, trabalhei aqui durante 15 anos, sem uma única reclamação. Meu histórico é impecável. Se me demitirem, será por razões pessoais, não profissionais. E todos aqui sabem disso. Helena, não torne isso mais difícil, implorou Gustavo. Isabela tem influência. Sei exatamente que influência ela tem, interrompeu Helena. Mas também sei que Sebastian Sandoval é o dono desta cadeia hoteleira. E, de alguma forma, duvido que ele aprove que sua ex-esposa use sua posição para intimidar funcionários. Isabela se levantou bruscamente, sua compostura finalmente rachando. Como você se atreve? Você não tem ideia de com quem está lidando. Tem razão, admitiu Helena. Mas passei minha vida inteira sem me atrever. E estou cansada. Cansada de ter medo. Cansada de me fazer pequena para que outros se sintam grandes. Cansada de acreditar que não mereço mais do que tenho. Virou-se para sair, mas a voz de Isabela a deteve. Ele vai te deixar. Homens como Sebastian sempre deixam. Vão voltar para seu mundo real. E você será apenas uma memória pitoresca de um verão na praia. Helena se virou, e pela primeira vez viu Isabela não como uma inimiga, mas como uma mulher ferida. Talvez você esteja certa, disse suavemente. Talvez ele me deixe e parta meu coração em 1000 pedaços, mas pelo menos terei vivido algo real mesmo que breve. Você pode dizer o mesmo? A expressão que cruzou o rosto de Isabela foi de pura dor, e Helena percebeu que havia tocado em uma verdade profunda. Sebastian não havia deixado Isabela apenas porque seu casamento fracassara. Ele a havia deixado porque nunca havia sido real desde o início. Helena saiu daquele escritório sem olhar para trás. Limpou seu armário, despediu-se das colegas que a olhavam com uma mistura de admiração e horror, e caminhou em direção à saída do hotel pela última vez como funcionária.
Lá fora, o sol brilhava forte sobre o oceano. Helena pegou seu celular, o aparelho velho que raramente usava, e discou o número que Sebastian havia dado. Ele atendeu no segundo toque. Helena? Oi, sua voz tremia. Sua oferta de me visitar em San Diego ainda está de pé? Houve um silêncio e então... O que aconteceu? Perdi meu emprego e ganhei minha liberdade. Não necessariamente nessa ordem. Me dê seu endereço. Vou para aí agora. Sebastian, você está em San Diego. São 2 horas de viagem. 1h30 se eu dirigir rápido. Não saia daí. A verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas agir apesar dele. É decidir que o preço de não tentar é mais alto que o risco de falhar. Sebastian chegou em 1h40, dirigindo seu Mercedes prateado, como se o demônio o perseguisse. Encontrou Helena sentada no pier, seus pés balançando sobre a água, olhando o horizonte como se pudesse encontrar respostas nas ondas. Ele se sentou ao seu lado sem dizer palavra, simplesmente pegando sua mão. Permaneceram assim por longos minutos, deixando que o silêncio dissesse o que as palavras não podiam. Eu pedi demissão, disse Helena finalmente. Bem, tecnicamente, me obrigaram a pedir demissão, mas escolhi não lutar. Escolhi sair com dignidade. Me conte tudo. E ela contou. Falou sobre Isabela, sobre as ameaças, sobre Maria Eugênia e sua traição, sobre a escolha que teve que fazer. Quando terminou, Sebastian estava tremendo de fúria contida. Isabela não tinha direito... Não, o interrompeu Helena. Não faça isso sobre ela. Isso é sobre mim. Sobre minha decisão de não deixar o medo me governar mais. Sebastian a olhou com uma intensidade que a fez tremer. Helena Moraes, você é a mulher mais corajosa que conheci. Não me sinto corajosa, me sinto apavorada. É exatamente isso que faz você ser corajosa. Sorriu, secando uma lágrima que havia escapado de seus olhos. Tenho algo para confessar. O quê? A razão pela qual vim para Venice Beach não foi só para inspecionar o hotel. Vim porque estava farto. Farto da minha vida, da minha empresa, das expectativas intermináveis. Vim com a intenção de renunciar a tudo. Aquela carta que você viu na minha varanda no primeiro dia, a que não estava assinada, era minha renúncia como presidente da Sandoval International. Helena o olhou com espanto. Por que não assinou? Porque te conheci. Porque você me mostrou que o problema não era minha vida, mas como eu estava vivendo. Você me mostrou que eu podia ser as duas coisas, bem-sucedido e feliz, poderoso e humano. Não fiz nada disso. Fez só sendo você. E agora quero fazer algo por você. Algo que me assusta tanto quanto sua decisão de hoje te assustou. O quê? Sebastian se levantou, oferecendo sua mão. Venha comigo para San Diego. Não como minha funcionária, não como meu projeto, como minha igual, como a mulher que quero na minha vida de todas as formas possíveis. Sebastian, eu não posso... Minha mãe, Carmen, minha casa... Sua mãe e Carmen podem nos visitar quando quiserem, ou podemos vir nós aqui todo fim de semana. Sua casa, se quiser mantê-la, mantemos. Mas, Helena, não posso continuar vivendo pela metade, e acho que você também não. E seu irmão? O conselho? Todos aqueles que esperam que você case com alguém apropriado? Sebastian riu, um som genuíno e livre que Helena não havia ouvido antes. Que se danem. Todos eles. Passei 52 anos tentando agradar fantasmas e expectativas. Está na hora de viver para mim. Para nós. Helena olhou para a mão estendida. Era uma mão forte, com calos que falavam de um homem que, apesar de sua riqueza, não havia esquecido de trabalhar. Era uma mão que prometia sustentá-la, não controlá-la. Pegou sua mão e se levantou. Estou apavorada, admitiu. Eu também, confessou ele. Mas vamos estar apavorados juntos. A conversa com sua mãe foi exatamente tão difícil quanto Helena havia antecipado. Esperança estava no quintal, como sempre, mas desta vez não estava regando suas plantas. Estava sentada em sua cadeira de vime, com as mãos apertadas no colo, e seus olhos tinham aquele olhar duro que Helena conhecia desde criança. Mãe,
começou Helena suavemente. Já fiquei sabendo. A voz de Esperança era fria. O bairro inteiro está falando. Helena Moraes, a camareira que perdeu a cabeça por um milionário. Não é assim? Não? Então me diga, o que é exatamente? Porque de onde estou sentada, parece que você está jogando sua vida pela janela por um homem que conhece há, o quê? 2 meses? 3 meses, corrigiu Helena, embora soubesse que isso não ajudava. 3 meses, repetiu Esperança com sarcasmo. Bem, isso muda tudo. 3 meses é claramente tempo suficiente para conhecer alguém e decidir se mudar para outra cidade com ele. Não estou me mudando por ele, mãe. Estou me mudando por mim. Por você? Esperança se levantou, seu pequeno corpo tremendo de emoção. Você, que trabalhou como uma mula durante 15 anos naquele hotel, você que nunca fez nada imprudente na vida, de repente decide que precisa de uma mudança? Exatamente. A voz de Helena se elevou, surpreendendo ambas. Passei 48 anos fazendo o sensato, o prudente, o seguro. E sabe o que consegui? Um quarto pequeno na casa da minha mãe, um emprego que acabei de perder, e um futuro que parece exatamente igual ao meu passado. Pelo menos seu passado era seu. Você não dependia de nenhum homem. E isso te faz feliz, mãe? O fato de eu ter estado tão sozinha quanto você depois que o papai foi embora? O golpe dessas palavras foi visível. Esperança recuou como se tivesse sido esbofeteada. Seu pai não está aqui, terminou Helena. Não está aqui há 36 anos. E sim, ele foi um covarde que nos abandonou. Mas, mãe, você vai deixar a covardia dele ditar como eu vivo minha vida? Vai fazer todos os homens pagarem pelo que ele fez? As lágrimas começaram a rolar pelas bochechas enrugadas de Esperança. Tenho medo de que te machuquem. Eu sei. Helena se aproximou, abraçando sua mãe pela primeira vez em anos. Eu também tenho medo, mas tenho mais medo de chegar à sua idade e perceber que nunca vivi de verdade. Só sobrevivi. E se ele partir seu coração? Então, ele vai partir meu coração. E você e Carmen vão me recolher e me ajudar a sarar. Mas pelo menos terei tentado, mãe. Pelo menos saberei como é amar e ser amada. Esperança se agarrou à filha, soluçando de uma maneira que Helena nunca havia visto. Não sei como te deixar ir. Você não está me deixando ir. Está me deixando voar. Quando finalmente se separaram, Esperança secou suas lágrimas com a borda do avental. Aquele homem, disse com voz trêmula, diga a ele que se te machucar, não haverá lugar no mundo onde possa se esconder de mim. Helena riu entre lágrimas. Vou dizer. E Helena... Esperança pegou o rosto da filha entre suas mãos enrugadas. Talvez você esteja certa. Talvez eu tenha ensinado você a sobreviver, mas não a viver. E lamento isso. Mais do que você pode imaginar. Não lamente, mãe. Você me fez forte. E agora vou usar essa força para ser feliz. Perdoar não é esquecer. É decidir que o passado não tem poder sobre o futuro. É dar a alguém o presente de uma segunda chance e dar a si mesmo o presente da paz. San Diego era diferente de tudo que Helena conhecia. A cidade se estendia entre colinas e o oceano, com arranha-céus que se erguiam contra o céu azul e uma energia vibrante que era completamente diferente do ambiente descontraído de Venice Beach. O apartamento de Sebastian ficava em La Jolla, no último andar de um edifício moderno, com vista para o Pacífico. Quando Helena entrou pela primeira vez, sentiu como se tivesse entrado em uma revista de decoração. Tetos altos com vigas expostas, pisos de madeira que refletiam a luz como espelhos, e janelas enormes que ofereciam vistas panorâmicas do oceano. É grande, disse Helena, sua voz soando pequena no espaço vasto. Grande demais para uma pessoa, admitiu Sebastian. Mas meu decorador insistiu que um homem da minha posição precisava de um espaço que projetasse sucesso. E você gosta? Sebastian olhou ao redor como se realmente visse o lugar pela primeira vez. A verdade, nunca pensei nisso. É funcional. Tenho o que preciso. Mas é um lar? A pergunta o fez parar.
Depois de um momento, balançou a cabeça. Não, é um lugar onde durmo. Você, Helena, sua pequena casa com suas paredes descascadas e seus gerânios no quintal, isso é um lar. Durante os primeiros dias, Helena se sentiu como um peixe fora d'água. Sebastian tinha um assistente pessoal chamado Miguel, que organizava sua vida com eficiência militar. Café da manhã às 7, reuniões das 8 ao meio-dia, almoços de trabalho, mais reuniões, jantares sociais. Não havia tempo para simplesmente ser. É sempre assim? Perguntou Helena uma noite, depois de um jantar particularmente tedioso, com investidores que haviam falado durante 3 horas sem dizer nada substancial. Geralmente pior, admitiu Sebastian, afrouxando a gravata com alívio enquanto entravam no apartamento. Hoje foi um dia relativamente tranquilo. E isso te faz feliz? Sebastian parou no meio de tirar o paletó. Feliz? Não havia pensado nesses termos. Me faz bem-sucedido. Me faz rico. Me faz ocupado. Mas não feliz. Não, admitiu finalmente. Não feliz. Helena se aproximou pegando sua mão. Então talvez seja hora de repensar o que significa sucesso. A primeira reunião com a família de Sebastian foi um desastre previsto. Seu irmão Rodrigo e sua esposa Mônica chegaram ao apartamento com a clara intenção de avaliar e encontrar defeitos. Rodrigo era 5 anos mais novo que Sebastian, mas se movia com a arrogância de alguém que havia nascido com o sucesso em vez de conquistá-lo. Mônica era uma réplica de Isabela. Linda, fria e completamente focada em manter sua posição social. Então você é Helena, disse Rodrigo, olhando-a de cima a baixo com desdém mal velado. A camareira. Ex-camareira, corrigiu Helena com calma. Agora estou em transição. Que conveniente, comentou Mônica com um sorriso que não alcançava seus olhos. Uma transição que coincide perfeitamente com seu relacionamento com um dos homens mais ricos da Califórnia. Mônica, advertiu Sebastian, sua voz perigosamente baixa. O quê? Só estou dizendo o que todos pensam, deu de ombros. É óbvio porque ela está aqui. Helena sentiu o calor subir às suas bochechas, mas antes que pudesse responder, Rodrigo continuou o ataque. Sebastian, você tem responsabilidades. O Conselho está esperando sua decisão sobre a fusão com o Grupo Mendoza. Uma decisão que seria muito mais fácil se você estivesse casado com Daniela Mendoza, como havíamos planejado. Não planejamos nada, respondeu Sebastian firmemente. Você planejou. Eu simplesmente parei de resistir por um tempo. E agora? Pressionou Rodrigo. Vai jogar fora décadas de trabalho estratégico por isso? A forma como disse isso, como se Helena fosse um objeto descartável, finalmente fez explodir sua paciência. Com licença, disse Helena levantando-se. Vou sair e deixar que discutam seus negócios em particular. Helena, você não precisa sair, protestou Sebastian. Preciso sim, respondeu ela. Porque se ficar vou dizer coisas que provavelmente não deveria dizer à sua família. Por favor, zombou Mônica, nos diga o que pensa. Adoraríamos ouvir. Helena se virou e a raiva que havia estado contendo finalmente encontrou sua voz. Acho que vocês dois são as pessoas mais miseráveis que conheci. Tem tudo o que a maioria das pessoas só pode sonhar. Dinheiro, posição, oportunidades. E mesmo assim, a única forma que sabem viver é arrastando outros para baixo. Mônica, seu vestido provavelmente custou mais do que eu ganhava em um ano, mas você não tem nem um pingo da graça ou do calor que sua riqueza deveria permitir cultivar. E Rodrigo, você está tão desesperado para controlar seu irmão que não consegue ver que está empurrando ele para longe de você. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Já terminou? Perguntou Mônica com desprezo. Não, respondeu Helena. Mais uma coisa. Sebastian é o homem mais bondoso que conheci. E se a forma dele medir o sucesso é diferente da de vocês, talvez seja porque ele entendeu algo que vocês nunca vão entender. Que a riqueza sem humanidade são apenas números em uma conta bancária. Agora, se me dão licença. Helena saiu do apartamento com as pernas tremendo.
Chegou até o elevador antes que as lágrimas começassem a cair. Havia exagerado, sabia. Havia arruinado tudo. Mas então ouviu a voz de Sebastian. Helena, espere! Virou-se e o encontrou correndo em sua direção, um sorriso enorme em seu rosto. Isso, disse, pegando-a em seus braços, foi a coisa mais magnífica que vi na vida. Insultei sua família. Você disse a verdade, algo que eu deveria ter feito há anos. Beijou-a então pela primeira vez desde que haviam chegado a San Diego, um beijo que prometia que não importava quão difíceis as coisas ficassem, enfrentariam tudo juntos. Às vezes, defender o que você acredita significa enfrentar aqueles que têm o poder de te machucar. Mas o silêncio por conveniência é uma traição à alma, enquanto a verdade, embora doa, é o único caminho para a liberdade. As semanas que se seguiram foram uma montanha-russa emocional. Sebastian começou a mudar sua vida aos poucos. Cancelou reuniões desnecessárias, delegou mais responsabilidades e começou a chegar em casa em um horário razoável. E o mais importante, começou a sorrir de verdade. Helena, por sua vez, descobriu que San Diego oferecia oportunidades que nunca havia imaginado. Sebastian a matriculou em aulas de administração hoteleira em uma universidade particular, argumentando que sua experiência prática merecia ser complementada com educação formal. No início, Helena se sentiu fora de lugar entre estudantes 20 anos mais jovens, mas logo descobriu que sua experiência de vida lhe dava uma perspectiva que seus colegas não tinham. Carmen visitou em outubro, empolgada com as novidades de sua confeitaria. O empréstimo de Sebastian havia permitido não apenas manter seu espaço original, mas expandir ligeiramente e contratar uma ajudante. Não posso acreditar que isso está acontecendo, disse Carmen uma tarde, enquanto caminhavam pelo Balboa Park. A vida inteira sonhei com isso e agora é real. Está vendo? Sorriu Helena. Às vezes os sonhos se realizam. Porque você foi corajosa primeiro, respondeu Carmen. Sua coragem me deu permissão para ser corajosa também. Mas nem tudo eram flores. O conselho da Sandoval International estava cada vez mais preocupado com o comportamento de Sebastian. Rodrigo aproveitava cada oportunidade para semear dúvidas sobre sua liderança, sugerindo que estava distraído e perdendo o foco. A situação chegou a um ponto crítico em novembro, quando Sebastian rejeitou formalmente a fusão com o Grupo Mendoza, uma decisão que custou à empresa milhões em oportunidades perdidas. Foi a decisão certa, disse a Helena naquela noite, mas ela podia ver a tensão em seus ombros. Aquela fusão teria exigido sacrificar os valores que meu pai construiu nesta empresa. Não vou fazer isso, não importa o custo. E qual é o custo? Sebastian a olhou com olhos cansados. Rodrigo está juntando votos no conselho. Tem apoio suficiente para forçar uma votação de não confiança. Se ganhar, perderei minha posição como presidente. E o que isso significa? Significa que a empresa que passei 20 anos construindo não será mais minha para dirigir. Helena pegou sua mão. E você seria feliz? Se perdesse a empresa, mas me tivesse, seria feliz? A pergunta o fez parar completamente. Por longos momentos, Sebastian permaneceu em silêncio, e Helena pôde ver o conflito em seu rosto. A empresa havia sido sua vida por décadas, sua forma de honrar seu pai, sua identidade. Sim, disse finalmente, e a certeza em sua voz a surpreendeu. Seria feliz, porque aprendi que o verdadeiro legado não é o que você constrói, mas em quem você se torna enquanto constrói. E você, Helena, me ensinou a ser o homem que meu pai teria querido que eu fosse, não apenas o empresário bem-sucedido. A votação estava marcada para meados de dezembro. 2 semanas antes, Helena recebeu uma visita inesperada no apartamento. Isabela Montes estava na porta, parecendo muito diferente da última vez que se haviam visto. Sem maquiagem excessiva, com roupas mais casuais, parecia humana. Sei que não tenho direito de estar aqui, começou Isabela, mas preciso falar com você. Helena a convidou para entrar oferecendo café que Isabela aceitou com mãos trêmulas. Vim me desculpar, disse Isabela, por tudo, pelas ameaças, por tentar te machucar, por ser uma pessoa terrível. O que mudou? Perguntou Helena. Isabela riu sem humor.
Vi as fotos de vocês nas revistas, a forma como ele olha para você, a forma como sorri, e percebi que em 10 anos de casamento ele nunca me olhou assim. Nunca foi feliz comigo, nem no começo. Sinto muito. Não sinta. Isabela secou uma lágrima. Eu também não fui feliz. Casamos pelas razões erradas. Conveniência, pressão familiar, expectativas sociais. E quando ele foi embora, não foi ele que senti falta, mas a ideia dele, o status que representava. Por que está me contando isso? Porque Rodrigo me contatou. Quer que eu testemunhe na reunião do conselho que diga que Sebastian está mental e emocionalmente instável desde que te conheceu. E me ofereceu muito dinheiro para fazer isso. O coração de Helena afundou. E você vai fazer? Não. Isabela balançou a cabeça firmemente. Vim te avisar. E mais que isso, vim dizer que se precisar do meu testemunho para defender Sebastian, vou dar. Posso testemunhar que o comportamento dele nunca foi mais são nem mais saudável que agora. Que o que Rodrigo chama de instabilidade é, na verdade, sanidade, finalmente emergindo depois de anos vivendo para agradar os outros. Helena não soube o que dizer. A mulher que havia sido sua inimiga mais feroz agora lhe oferecia um ramo de oliveira. Por que faria isso? Porque... Isabela sorriu tristemente. Se não posso ter meu próprio final feliz, pelo menos posso ajudar alguém a ter o dela. Considere isso minha penitência. Depois que Isabela foi embora, Helena ficou olhando pela janela as luzes de San Diego. A cidade havia deixado de parecer assustadora. Agora era apenas um lugar, nem melhor nem pior que Venice Beach, só diferente. E ela era diferente também. Não era mais a camareira que limpava quartos enquanto a vida passava. Era uma mulher que estava construindo sua própria vida, tomando decisões, enfrentando consequências. Era finalmente ela mesma. A redenção não vem dos grandes gestos, mas dos pequenos atos de coragem, que nos transformam de quem éramos em quem queremos ser. A sala de reuniões da Sandoval International era imponente. Uma mesa de mogno que podia acomodar 30 pessoas, cadeiras de couro italiano e janelas que ofereciam vistas do skyline de San Diego. Nas paredes penduravam fotografias da história da empresa. O pai de Sebastian, com seu primeiro barco pesqueiro que havia transformado em negócio turístico, o primeiro hotel que haviam aberto, os prêmios e reconhecimentos acumulados durante décadas. Helena não deveria estar ali. Era uma reunião privada do conselho, mas Sebastian havia insistido. Se vão me julgar, precisam entender por que tomei as decisões que tomei. E você é parte essencial dessa história. Os membros do conselho chegaram um por um. Empresários mais velhos, em ternos caros, alguns que haviam trabalhado com o pai de Sebastian, outros que haviam sido incorporados posteriormente. Rodrigo chegou com Mônica, ambos com expressões de segurança mal contida. Vamos começar, disse Dom Alfonso Vargas, o membro mais antigo do conselho, um homem de 70 anos com cabelo completamente branco. Rodrigo Sandoval solicitou formalmente uma votação de não confiança contra seu irmão Sebastian como presidente desta empresa. Rodrigo, você tem a palavra. Rodrigo se levantou, ativando uma apresentação na tela grande. Membros do conselho, nos últimos 6 meses vimos uma mudança dramática na liderança do meu irmão. Ele rejeitou oportunidades de negócio valiosas, cancelou reuniões importantes e tomou decisões baseadas em emoções pessoais em vez de lógica empresarial. Imagens apareceram na tela. Fotografias de Sebastian e Helena no parque, artigos de revistas de sociedade especulando sobre o relacionamento, gráficos mostrando oportunidades de negócio rejeitadas. A fusão com o Grupo Mendoza, continuou Rodrigo, teria aumentado nosso valor em 40%, mas Sebastian a rejeitou. Por quê? Porque teria exigido um casamento estratégico que ele não está mais disposto a considerar devido ao seu relacionamento atual. Todos os olhos se voltaram para Helena. Ela manteve a cabeça erguida, embora sentisse o calor da vergonha e da raiva. Além disso, Rodrigo clicou para mostrar mais dados. Sebastian delegou responsabilidades críticas, reduziu seu tempo no escritório e mostrou uma falta geral de comprometimento com a empresa que nosso pai construiu.
Terminou? Perguntou Sebastian, sua voz perigosamente calma. Por enquanto. Sebastian se levantou, caminhando para a frente da sala. É verdade. Rejeitei a fusão com o Grupo Mendoza. Querem saber por quê? Não foi por razões emocionais. Foi porque passei 3 meses revisando suas práticas comerciais e descobri que exploram seus trabalhadores, sonegam impostos em paraísos fiscais e estiveram envolvidos em pelo menos 2 escândalos de corrupção que foram silenciados com dinheiro. Fundir-nos com eles teria manchado o nome Sandoval irreparavelmente. Ativou sua própria apresentação, mostrando documentos e relatórios de investigação. Aqui está a minha análise completa. Se algum de vocês tivesse se dado ao trabalho de ler antes de pular para conclusões, teria visto. Vários membros do conselho se mexeram desconfortáveis em seus assentos. Quanto à minha falta de comprometimento, continuou Sebastian, aumentei a produtividade da empresa em 20% ao delegar apropriadamente e confiar em nossos gerentes. Reduzi meu tempo no escritório porque, francamente, estava me esgotando fazendo trabalhos que outros podiam fazer igualmente bem, e tirei tempo para reavaliar que tipo de empresa queremos ser. Clicou para outro slide, mostrando novas iniciativas. Tenho trabalhado em um programa para melhorar as condições de trabalho de todos os nossos funcionários. Salários justos, benefícios de saúde, oportunidades de crescimento. Sim, vai custar dinheiro a curto prazo, mas vai criar lealdade e excelência a longo prazo. Isso é muito nobre, interveio Rodrigo com sarcasmo. Mas os acionistas não investem em nobreza. Investem em lucros. Os acionistas investem em empresas sustentáveis, replicou Sebastian. E nenhuma empresa é sustentável se está construída sobre exploração e miséria. Dom Alfonso pigarreou. Sebastian, entendo seus pontos, mas Rodrigo também está certo em algo. Você mudou. A pergunta é, essa mudança é boa para a empresa? Sebastian olhou para Helena, e ela assentiu, dando-lhe força. Eu mudei, admitiu. E sim, essa mudança foi catalisada por conhecer Helena. Mas não da forma que Rodrigo sugere. Helena me lembrou algo que havia esquecido. Que empresas não são apenas números em balanços. São as pessoas que trabalham nelas, as famílias que dependem delas, as comunidades que impactam. Virou-se para a fotografia de seu pai na parede. Meu pai foi pescador. Trabalhou até se matar para nos dar uma vida melhor. E eu peguei essa oportunidade e construí um império. Mas em algum ponto do caminho, esqueci que o objetivo não era apenas ser rico, mas fazer o bem com essa riqueza. Helena me lembrou disso. Que tocante, zombou Rodrigo. Mas isso é um negócio, não uma organização de caridade. Então talvez, disse Helena levantando-se antes que pudesse se deter, vocês estejam no negócio errado. Todos a olharam, surpresos. Senhorita Moraes, começou Dom Alfonso, isso não... Por favor, me deixem falar, interrompeu Helena. Sei que não pertenço aqui. Sei que sou apenas uma camareira. Mas justamente por isso, tenho uma perspectiva que talvez vocês não tenham. Caminhou para a frente, suas pernas tremendo, mas sua voz firme. Trabalhei 15 anos em um dos hotéis desta cadeia. Vi os hóspedes irem e virem, vi os gerentes mudarem, vi as políticas evoluírem. E sabem o que fez aquele hotel ser especial? Não foi o mármore nem os lençóis de seda. Foi o fato de que nos tratavam como seres humanos, não como números. Olhou diretamente para Rodrigo. Vocês podem votar para tirar Sebastian, podem colocar alguém mais focado nos lucros, mas deixem-me dizer uma coisa. Os funcionários sabem. Sabem quando os valores de uma empresa são reais ou apenas palavras na parede. E quando perdem essa fé, perdem sua lealdade. E quando perdem sua lealdade, vocês perdem sua excelência. Muito inspirador, disse Rodrigo. Mas não terminei, o cortou Helena. Sebastian Sandoval é o melhor líder que esta empresa pode ter, não apesar de sua humanidade, mas por causa dela. E se vocês não conseguem ver isso, então, francamente, não merecem tê-lo como líder. Sentou-se, seu coração batendo descontroladamente, consciente de que havia queimado qualquer ponte que pudesse ter restado. O silêncio que se seguiu foi longo e tenso.
Finalmente, Dom Alfonso falou. Alguém mais quer dizer algo antes da votação? Para surpresa de todos, Isabela Montes entrou na sala. Eu quero dizer algo. Às vezes a batalha mais importante não é a que lutamos por nós mesmos, mas a que lutamos por aqueles que amamos, e nessa batalha encontramos uma força que nunca soubemos que tínhamos. Isabela caminhou para a frente da sala com a graça que só anos de treinamento social podiam dar, mas seus olhos mostravam uma vulnerabilidade que Helena nunca havia visto antes. Fui a esposa de Sebastian durante 10 anos, começou. E durante esses 10 anos, vi um homem brilhante se tornar uma sombra de si mesmo. Não porque fosse fraco, mas porque estava tentando ser o que todos esperavam que fosse. Olhou diretamente para Rodrigo. Você foi um dos que mais pressionou para que nos casássemos. Uma união perfeita, você disse. 2 impérios juntos, mas nunca perguntou se éramos felizes, nunca se importou. Isabela, isso é inapropriado, protestou Rodrigo. Inapropriado? Ela riu sem humor. Inapropriado é usar este conselho como plataforma para suas próprias ambições. Você quer o controle da empresa e está disposto a destruir seu irmão para conseguir. Virou-se para os membros do conselho. Sebastian não está louco nem distraído. Está se curando. Está encontrando um equilíbrio que eu mesma nunca tive coragem de buscar. E se isso o torna menos efetivo como líder, então suas métricas de efetividade estão erradas. Quando Isabela terminou e saiu da sala, o ambiente havia mudado palpavelmente. Dom Alfonso olhou ao redor, avaliando as expressões dos outros membros. Muito bem. Procederemos à votação. Todos a favor de manter Sebastian Sandoval como presidente da Sandoval International, levantem a mão. Helena prendeu a respiração enquanto as mãos se levantavam uma por uma. Quando terminou a contagem, Sebastian havia mantido sua posição por um voto. 1. Rodrigo saiu da sala furioso, arrastando Mônica com ele. Os outros membros se aproximaram de Sebastian para cumprimentá-lo, mas o ambiente estava tenso. Todos sabiam que isso estava longe de terminar. Naquela noite de volta ao apartamento, Sebastian e Helena se sentaram na varanda olhando as luzes da cidade. Um voto, disse Sebastian suavemente. Ganhei por um voto. Você ganhou, respondeu Helena pegando sua mão. A que custo? Rodrigo nunca vai me perdoar. Metade do conselho ainda acha que estou louco. E tudo isso é por mim. Por nós. Você se arrepende? Sebastian a olhou, seus olhos cinzentos refletindo as luzes da cidade. Não, nem por um segundo. Mas tenho que ser honesto com você, Helena. Isso não vai ser fácil. Rodrigo não vai desistir, vai continuar procurando formas de minar minha liderança. E você, por associação, será um alvo. Eu sei. E ainda está disposta a ficar? Apesar dos olhares, dos comentários, da batalha constante, Helena se levantou, caminhando até o parapeito da varanda. A brisa noturna movia seu cabelo e, por um momento, Sebastian a viu como havia visto naquela primeira manhã. Forte, orgulhosa, inquebrantável. Quando eu tinha 12 anos, começou Helena, meu pai nos abandonou no meio da noite. Nos deixou com dívidas que não podíamos pagar e uma casa que estava prestes a ser tomada. Minha mãe trabalhou em 3 empregos para nos sustentar. Eu deixei a escola para ajudar. E durante anos vivi com o medo de que tudo poderia desmoronar a qualquer momento. Virou-se para ele. E sabe o que aprendi? Que as coisas podem ser difíceis e ainda assim valer a pena. Que o amor não é a ausência de problemas, mas a decisão de enfrentá-los juntos. Então sim, Sebastian, eu fico. Não porque é fácil, mas porque você vale a pena. Nós valemos a pena. Sebastian se aproximou pegando seu rosto entre as mãos. Eu te amo, disse. E era a primeira vez que pronunciava essas palavras. Helena Moraes, eu te amo com cada parte quebrada e cada parte curada de quem eu sou. Eu também te amo, respondeu ela, as lágrimas rolando por suas bochechas. Mesmo quando você me assusta, mesmo quando seu mundo me oprime, eu te amo. Beijaram-se sob as estrelas de San Diego, 2 pessoas de mundos diferentes que haviam decidido criar seu próprio mundo juntos. Os meses que se seguiram foram tumultuosos.
Rodrigo lançou uma campanha de rumores e meias-verdades, tentando semear dúvidas sobre a estabilidade de Sebastian. Houve artigos em revistas de negócios questionando suas decisões, blogs de fofoca especulando sobre seu relacionamento com Helena e uma pressão constante que teria quebrado pessoas menos determinadas. Mas algo extraordinário aconteceu. Os funcionários dos hotéis Sandoval começaram a falar. Um por um compartilharam histórias nas redes sociais sobre como as novas políticas haviam melhorado suas vidas. Uma camareira de Los Angeles escreveu sobre como finalmente podia pagar a faculdade do filho. Um porteiro de Santa Mônica compartilhou como o novo seguro de saúde havia salvado a vida de sua esposa. Um gerente de Coronado falou sobre como a cultura de respeito havia feito seu trabalho ser não apenas um emprego, mas uma vocação. O movimento se tornou viral. Sandoval Cares virou trending topic durante uma semana, e de repente, a narrativa mudou. Não era mais sobre se Sebastian estava distraído, mas sobre se ele era o tipo de líder que o mundo precisava mais. A revista Forbes o contatou para uma entrevista, querendo saber mais sobre sua filosofia de negócios. A CNN, em espanhol, solicitou um segmento sobre liderança consciente, e lentamente a maré começou a mudar. Mas o verdadeiro ponto de virada chegou em março, quando Carmen abriu oficialmente sua confeitaria, Doce Esperança, nomeada em homenagem à sua mãe. A inauguração foi um evento modesto, mas cheio de significado. Esperança viajou desde Venice Beach, ainda cética, mas visivelmente comovida. A pequena loja estava decorada com simplicidade, mas elegância. Paredes cor creme, expositores de madeira, onde os bolos brilhavam como joias comestíveis. E na parede principal, uma fotografia emoldurada do avô pescador que nunca havia vivido para ver este momento. Ele estaria orgulhoso, disse Sebastian a Helena, enquanto observavam Carmen atender os primeiros clientes. De Carmen, de todas vocês, de Esperança por criar duas filhas tão fortes, de Carmen por ter a coragem de sonhar, e de você, por me ensinar que o verdadeiro sucesso não se mede em contas bancárias. Helena apertou sua mão, sentindo um orgulho tão intenso que quase doía. O sucesso mais doce não é o que alcançamos sozinhos, mas o que compartilhamos com aqueles que amamos, sabendo que cada sacrifício, cada lágrima, cada momento de dúvida valeu a pena. Um ano depois daquele dia em que Helena havia quebrado um vaso e mudado sua vida para sempre, ela e Sebastian voltaram a Venice Beach. O bairro se preparava novamente para o festival de verão e o ar estava carregado com o mesmo cheiro de cachorro quente e pólvora de fogos de artifício. Mas tudo era diferente agora. Ou talvez Helena era diferente. Caminharam pela praia de mãos dadas, cumprimentando surfistas que já não olhavam para Sebastian com desconfiança, mas com respeito genuíno. Ele havia financiado um programa de preservação da costa, não como caridade, mas como investimento comunitário, e os resultados estavam começando a aparecer. "Está nervosa?" perguntou Sebastian enquanto subiam a colina até a pequena capela onde se casariam no dia seguinte. "Nervosa? Estou apavorada", admitiu Helena com uma risada. "Vou casar com um milionário em uma capela de surfistas. É como algo de uma novela. Ou como uma história de amor real", respondeu ele, parando para olhá-la. "Helena, uma vez você me perguntou se algum dia eu me arrependeria de renunciar à minha vida anterior por você. Quer saber a verdade? Qual é? Não renunciei a nada. Ganhei tudo. Ganhei uma vida que vale a pena viver. Ganhei uma razão para acordar toda manhã. Ganhei você." Chegaram à capela justamente quando o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranjas e rosas. O pequeno edifício branco se erguia contra o oceano, seus sinos silenciosos por enquanto, mas prontos para cantar no dia seguinte. "Lembra do que você disse naquela primeira noite na sua casa?" perguntou Sebastian. "Que as papoulas crescem em lugares inesperados, sem que ninguém as plante." "Lembro." "É isso que somos, Helena. Duas papoulas que floresceram em um campo que ninguém esperava. E criamos algo lindo precisamente porque foi inesperado. O casamento foi exatamente como Helena havia sonhado,
embora nunca tivesse ousado admitir que sonhava com tais coisas. A capela estava cheia de flores silvestres que Carmen havia coletado, amarelas e vermelhas e brancas, que enchiam o espaço com sua fragrância simples. Os bancos de madeira estavam ocupados por uma mistura extraordinária de pessoas. Surfistas com seus melhores trajes, funcionários do hotel, alguns membros do conselho que haviam feito a viagem desde San Diego, e na primeira fila, Esperança, com lágrimas rolando por suas bochechas, enquanto sua filha caminhava em direção ao altar. Helena usava um vestido simples de renda branca que Carmen havia ajudado a escolher, e em seu cabelo, uma única papoula vermelha. Não precisava de mais. Sebastián a esperava na frente, vestido com um terno cinza claro, que o fazia parecer mais relaxado que elegante, seus olhos cinzentos brilhando com lágrimas não derramadas. O padre Miguel, que havia conhecido Helena desde criança, sorriu com calor. Irmãos, nos reunimos hoje para celebrar não apenas a união de duas pessoas, mas a vitória do amor sobre o medo, da esperança sobre a dúvida, da fé sobre a incerteza. Quando chegou o momento dos votos, Sebastián pegou as mãos de Helena e falou com voz clara. Helena, quando te conheci, estava perdido em um mar de expectativas e obrigações. Havia me esquecido de quem era sob todo o barulho. Você me lembrou. Me ensinou que o poder verdadeiro não vem de controlar empresas, mas de ter a coragem de ser vulnerável. Me ensinou que o sucesso não se mede em lucros, mas nas vidas que tocamos. Prometo passar o resto dos meus dias tentando ser o homem que você vê quando olha para mim. Prometo honrar sua força, celebrar sua independência e te amar não apesar de suas cicatrizes, mas por causa delas, porque elas te fizeram quem você é. Helena respirou fundo, as lágrimas embaçando sua visão. Sebastián, há um ano, estava convencida de que conhecia meu lugar no mundo. Era pequeno e seguro e completamente previsível. Você me mostrou que o mundo é muito maior do que eu acreditava, e que meu lugar nele não é definido pelo meu trabalho ou minha conta bancária, mas pela minha coragem de escolher. Escolho te amar. Escolho construir uma vida com você. Escolho ser corajosa todos os dias, mesmo quando, especialmente quando, me assuste. Prometo ser sua companheira na aventura, sua âncora na tempestade, e seu lar não importa onde estejamos. Eu os declaro marido e mulher, disse o padre Miguel com voz emocionada. Pode beijar a noiva. O beijo foi suave e doce, cheio de promessas e possibilidades. E quando se separaram, os sinos da capela começaram a repicar, seu som se misturando com o grito das gaivotas e o rugido distante do oceano. Lá fora, os surfistas levantaram suas pranchas ao ar, uma tradição moderna que simbolizava boa sorte. As crianças corriam com flores, lançando pétalas que o vento levava em direção ao mar. E no meio de tudo, Helena e Sebastián se olharam. Duas pessoas que haviam encontrado um no outro não apenas amor, mas a possibilidade de serem completamente eles mesmos. A recepção foi na praia, sob tendas brancas decoradas com luzes que pareciam estrelas. Havia frutos do mar preparados pelos melhores chefes do bairro, vinho local que fluía livremente e música que fazia todos, desde os surfistas mais velhos até os empresários de San Diego, dançarem com abandono. Isabela apareceu brevemente, apenas para entregar um presente e oferecer seus melhores votos. Não havia mais veneno em seus olhos, apenas uma tristeza resignada e talvez um pouco de paz. Cuidem-se mutuamente, disse simplesmente, e foi embora antes que pudessem responder. Dom Alfonso, o membro mais velho do conselho, se aproximou de Sebastián enquanto os noivos descansavam da dança. Sabe, disse o velho empresário, quando seu pai iniciou esta empresa, disse a ele que era loucura, que um pescador não podia se tornar magnata hoteleiro. E ele me provou que eu estava errado. Por que está me contando isso agora? Porque quando você começou a mudar as coisas, a colocar as pessoas antes dos lucros, achei que estava cometendo o mesmo erro que critiquei em seu pai. Mas, mais uma vez, um Sandoval me provou que eu estava errado. Seus números do último trimestre são os melhores em 5 anos. Acontece que tratar bem as pessoas é bom negócio. Quem diria? Sebastián riu abraçando o velho homem. Meu pai, provavelmente. Seu pai,
assentiu Dom Alfonso. Estaria muito orgulhoso, não apenas do empresário em que você se tornou, mas do homem. Quando a noite avançou e os convidados começaram a se dispersar, Helena e Sebastian caminharam até o pier, o mesmo onde ela o havia encontrado nos dias mais sombrios. Feliz? Perguntou ele, envolvendo-a em seu abraço enquanto olhavam as estrelas se refletirem na água. Mais do que acreditei ser possível, respondeu ela. Sabe o que é mais estranho? Não me sinto diferente. Não me sinto como uma pessoa que casou com um milionário ou que mudou sua vida dramaticamente. Só me sinto como eu, mas mais completa. Porque é isso que o amor verdadeiro faz, disse Sebastian. Não te transforma em algo que você não é. Permite que você seja completamente quem sempre foi. Helena se virou em seus braços para olhá-lo. O que vem agora? Qual é nossa próxima aventura? Não sei, admitiu ele com um sorriso. E isso é o emocionante. Pela primeira vez na minha vida, o futuro não está planejado até o último detalhe. Está aberto, cheio de possibilidades. Me assusta um pouco. A mim também. Mas vamos estar assustados juntos. Ficaram ali até que o primeiro raio de sol tocou o horizonte, pintando o céu com cores que nenhuma paleta poderia replicar. E naquele momento, entre o mar e o céu, Helena entendeu algo profundo, que o amor verdadeiro não era encontrar alguém que completasse suas deficiências, mas encontrar alguém que a inspirasse a ser completa por si mesma. Sebastian havia renovado sua empresa de dentro para fora, implementando programas de bem-estar para funcionários que se tornaram modelo para toda a indústria. A confeitaria de Carmen expandiu para 3 localizações. Esperança finalmente fez as pazes com o fato de que sua filha havia escolhido um caminho diferente e até admitiu, em raras ocasiões, que Sebastian era aceitável. E Helena, a camareira que uma vez acreditou que não merecia sonhar grande, tornou-se consultora de recursos humanos para cadeias hoteleiras, usando sua experiência para melhorar as condições de trabalhadores em toda a Califórnia. Mas mais importante que qualquer conquista externa, ambos haviam encontrado algo que nenhuma quantidade de dinheiro podia comprar: a paz de viver autenticamente, a coragem de amar sem reservas e a alegria de acordar cada dia ao lado de alguém que os via e os amava por quem realmente eram. Anos depois, quando seus netos perguntavam como se haviam conhecido, Sebastian sempre sorria e dizia: sua avó quebrou um vaso e eu me quebrei em pedaços. E juntos, nos reconstruímos em algo mais lindo que antes. E Helena acrescentava, com aquela sabedoria tranquila que a caracterizava: a vida nos ensina que o amor não é encontrar a perfeição, mas encontrar alguém cujas imperfeições encaixam perfeitamente com as suas. Porque no final essa é a verdade sobre o amor verdadeiro. Não nos completa porque estamos quebrados, nos transforma porque finalmente nos atrevemos a ser inteiros. E nessa ousadia, nessa coragem de nos mostrar como somos e amar alguém como é, encontramos a liberdade que sempre estivemos procurando.